Bom, pessoal, estamos de volta aí a mais uma aula. Vamos dar sequência aqui. Aqui nós estamos falando sobre os costumes, né? Outro ponto aqui importante, ponto 8, das leis do conhecimento da palavra, é analise sempre o contexto do versículo que foi mencionado. Isso aqui é o rei dos problemas dentro das igrejas. Se você entender isso aqui que eu vou te dizer, você vai se livrar de poucas e boas dentro de muitas igrejas que tentam enrolar as pessoas, ok? Então, assim, isso aqui é bem interessante para quem quer fugir dos falsos mestres, falsos profetas aí, os picaretas das igrejas, tá? Pessoas que realmente destroem com a igreja nos dias de hoje, tá? Então, tem um certo dilema que diz assim, ó, um versículo fora de contexto vira um pretexto. Tá? Isso que eu já disse em algumas aulas anteriores, isso é uma grande verdade. Tá? Um versículo isolado pode encaixar-se em qualquer contexto. Por isso, sempre leia o contexto do versículo, pois através de um versículo isolado você pode manipular as pessoas. Tá? E eu tenho propriedade para falar nisso, porque eu já manipulei. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo da minha manipulação que deu errado, claro. Tá? Graças a Deus não me permitiu. Eu era muito novo na fé, acho que estava no primeiro ou segundo ano de convertido, então eu preciso de um desconto, tá? Eu preciso de um desconto em relação a esse assunto aí. Beleza? Ok, então. Precisamos lembrar sempre que um versículo isolado não forma uma doutrina na igreja, tá? A igreja, pessoal, tem essa dificuldade de entender quando faz uma leitura o que é doutrina e o que não é. Senão vai ter problema. Tá? Muitas coisas hoje são imputadas dentro da igreja porque são passadas como doutrina. Eu tenho aqui alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês. Okay? Primeiro exemplo, dizer que o dízimo é obrigatório. Tá? Cara, boa parte das igrejas onde eu congreguei, e olha que eu já congreguei várias, tá? Eu me converti lá na Quadrangular, depois eu fui para aquela do Renascer Praise, Renascer, Igreja Renascer, isso mesmo. Fui para Renascer, fui apresentado na Presbiteriana também, depois voltei para Angular, fui para Batista Pedra Viva, depois fui para Nazareno, depois fui para outra Batista, enfim, eu sou rodado, tá? Eu sou um cara rodado, isso não é legal, tá? Não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas é algo que me ensinou bastante, tá? Essas puladas aí, esses saltos que eu tive, me ensinou bastante do porquê não fazer isso, tá? Mas em grande parte das igrejas, se não quase todas, trazem o dízimo como uma ação obrigatória, tá? Para o membro, não para o visitante, mas sim para o membro. E usando erroneamente Malaquias 3, tá? Aquele versículo 3:10, né? Que é trazei todo o dízimo à casa do tesouro. E isso aí é uma afirmação completamente fora do seu contexto, tá? Por que, Renato, fora do contexto? Porque Malaquias ele estava resolvendo um outro problema, um problema que não tem relação nenhuma com a igreja, tá? Ele estava falando dos dízimos no templo, naquela época, tá? E o problema nem era necessariamente esse foi um dos apontamentos que ele fez, tá? E o dízimo ali não tem nada a ver com dinheiro, tá? Ninguém estava... É uma questão de cereal, tá? Enfim, e o que as pessoas fazem? As pessoas trazem erroneamente isso para os dias de hoje, no sentido de, vai falar de dízimo? Tá, cita Malaquias 3, que essa é a palavra do dízimo. Não, tá errado, tá? Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que dar o dízimo é errado, tá? Inclusive, eu acho até uma forma útil de você apoiar a igreja, tá? De forma constante, isso é legal. Só que utilizar esse processo de dízimo dentro da igreja, no Novo Testamento, segundo a ótica da igreja, utilizando o livro de Malaquias, é errado. Tá? Então, assim, quer falar de dízimo? Ok. Determine, né, combine com a congregação que cada um ali vai ofertar 10% por mês para manter a obra e tá tudo certo.
tá? É assim, é através das ofertas, tá? O dízimo pode ser utilizado? Sim, ele pode ser um modo interessante para ser aplicado dentro da igreja, mas não é necessariamente uma doutrina, ok? Então, muito cuidado com isso. Dizer que o crente precisa ser próspero financeiramente, cara, isso aí eu já entrei numa roubada muito grande em uma igreja aqui que eu congreguei durante um tempo, onde ele falava sobre prosperidade bíblica. Tinha até um profeta, se não me engano, o profeta J. Rubens, né, o maior dos profetas de todos. Chegava lá, todo mundo tacava toca de dinheiro na cara dele lá. Ah, toma aqui, quero ser próspero, jogava dinheiro nele e tal. E, cara, isso não é Bíblia, isso não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver nem com o Antigo Testamento, tá? Não tem nada a ver. As pessoas falavam ali, já que Abraão ele foi um homem muito próspero, né? E ele foi o pai da igreja. Abraão foi o pai do judaísmo em si, consequentemente constituiu-se a igreja. Então, nós viemos do pai Abraão. Então, eles criam todo um cenário, tá? Eles gastam tempo ali para explicar todo um cenário dizendo que nós somos herdeiros da promessa e, consequentemente, como herdeiros da promessa, nós temos o direito a ser rico, a ser próspero, né? Isso não no fator saúde apenas, mas no fator financeiro. Aí começa a azucrinar em vários sentidos, no sentido de que você precisa ter. Aí começa o processo de coach, né? Você é coach do pastor que é coach. Então se você se dentro da sua casa você tem ali um pote de água que é uma garrafa PET. Não, joga fora isso aí é de um espírito Maria Mulambo, não sei das quantas. Joga fora porque isso não atrai a prosperidade. Aí começa todas essas heresias, tá? Então muito cuidado com isso, tá? Não existe, não há nenhum momento em que afirme prosperidade financeira com as escrituras. Deus ele não vai realizar todos os seus sonhos. Não tem nada na Bíblia dizendo que Deus vai realizar os seus sonhos, muito menos dizer que você é o ponto fraco de Deus. Tudo isso é heresia e precisa ser jogado no lixo, tá? Deus, ele é Deus, tá? Nós somos filhos de Deus, tá? Então cada um no seu canto, tá? A partir do momento em que nós determinamos algo, nós nos passamos por Deus, ok? Então muda-se o cenário. Então muito cuidado com isso. Terceiro ponto, ter uma arca da aliança na igreja, ou caminhar ao redor da muralha. Então tem várias pessoas que fazem atos proféticos, né? Vamos fazer um ato profético para chamar a presença do Espírito Santo de Deus. Aí eles trazem a arca, todo mundo grita, chora, toca na arca, joga dinheiro dentro da arca para ficar mais próspero. Então, assim, tudo heresia, tá? Tudo errado, não tem respaldo bíblico para isso. Uma coisa é a Arca da Aliança, é a história, né, que ocorreu no templo. Outra coisa é a presença de Deus em nós, tá? Então, não existe isso. Então, ditos atos proféticos não funcionam, não existem, né? Usar um contexto do Antigo Testamento para simbolizar algo também não faz muito sentido. Se você tem uma Arca da Aliança, igual eu tenho aqui, que eu usei para uma atividade do meu filho na escola, legal, tem, é bonitinha e tal, deixa ali guardadinha. Quando alguém, não sei como é que era a minha arca, você mostra ali e tal, mas não é algo a ser adorado, não é algo para ser evidenciado, algo para não ser tocado, ou algo que você acha que ali simboliza a presença de Deus, tá? A Bíblia é muito clara no Novo Testamento que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito, diz 1 Coríntios 3. Então, fica nisso, ok? E não vai nessa de querer fazer teatrinho do Antigo Testamento para chamar a presença do Espírito Santo. Uma outra coisa também que veio ali, que é muito errado, tá? Não existe isso na Bíblia, é você orar para o Espírito Santo, né? Espírito Santo e tal. Isso veio muito da teologia do Benihim, né? Do Bom Dia Espírito Santo. E as pessoas começaram a aplicar nisso para se sentir mais espirituais. Mas a Bíblia, quando nós lemos o Novo Testamento específico, nas doutrinas dos apóstolos, nós oramos para Deus em nome de Jesus. Tá? Para Deus em nome de Jesus. Aí você pergunta, Renato, mas o Espírito Santo também é Deus. Ok, ele também é Deus. Okay? Ele também é o Deus na terra que age em nós.
ok? Mas isso não significa que você vai orar para o Espírito Santo, você vai orar para o Pai. Se existe uma separação entre Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Ore para o Pai. Ore para o Pai através do Filho com o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo ele te ajuda a se conectar ao Pai juntamente com Cristo. Simples assim, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Determinar algo pela fé. Nossa, isso eu já vi não, tantas vezes acontecendo. O pessoal determina, eu determino a cura do país, eu determino. E o país só se corrompendo cada vez mais, né? O negócio está piorando cada vez mais, o dólar está em alta, passou de R$ 6,30, R$ 6,20, sei lá. E o Brasil caindo, e o pessoal, eu determino. Aí tem até um negócio lá, que em 2008 o Brasil será outro. Isso aí era da época lá da visão celular do governo dos dois, não era nem modelo, era governo. Em 2008 o Brasil será outro. Em 2010 o país aos seus pés. E eles determinavam isso todos os dias, tá? Parecia aquele livro O Segredo, tá? Que você comprava lá. Aí tinha até um profeta lá, um cara, o David Paul Yong-Chu, que dizia lá que estava grávido de multidões e aparecia um monte de gente na igreja dele, enfim. Doutrina humana, pessoal. Tudo isso chama-se doutrina humana, não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá? Então aí, as pessoas determinam pela fé, e você fala, mas com que base bíblica você diz isso? Aí o pessoal fala, lembra quando Ezequiel esteve no Vale de Ossos Secos e ele determinou tal? Cara, isso aí não existe determinar. Ali foi algo que Deus deu a Ezequiel naquele momento. Isso não é uma doutrina no sentido de que você vai determinar qualquer coisa e tudo isso vai acontecer, tá? Então, muito cuidado. Dê a Deus, dê e Deus te devolverá mais. Ou seja, tem até uma musiquinha, né, que as pessoas cantam. Dê e Deus te devolverá em grande medida, sacudida e transbordante. Sou ruim para cantar. Mas olha só, isso também é uma grandíssima besteira. Tá? Tiraram isso completamente do contexto. O que é o contexto? Leia toda a perícope. Ah, Renato, eu não sei o que é perícope. Perícope é o capítulo. Leia todo o capítulo. Tá? Você vai entender de que isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, no sentido de, eu vou dar dinheiro e Deus vai me devolver 7 vezes mais, Deus vai me dar 1000 vezes mais, enfim. Tá? Não existe isso. Tá? Quando você lê Lucas 6, não está falando especificamente de você dar dinheiro, dar oferta de sacrifício e Deus vai dar muita grana para você. Tá? Não tem esse processo de troca com Deus. Deus é Deus e nós somos filhos. Simples assim. Okay? Então não adianta você participar de campanha pedindo dinheiro, pedindo casa, pedindo carro. Tudo isso Deus vai proporcionar para você segundo o seu esforço. Então, se você quer um carro, poxa, trabalha, ora a Deus pedindo trabalho para que você consiga juntar dinheiro e comprar um carro. Ou assim, uma casa, uma viagem. Saúde, ok, você não precisa participar de uma campanha para Deus curar algo, fazer algo, né? Você, através da fé, orando, buscando em Deus, você consegue. Oferta de sacrifício. Nossa, eu já caí muito nesse negócio de oferta de sacrifício, né? Para construir uma igreja maior, para fazer isso, aquilo e tudo mais. Eu já dei guitarra, já dei coisas, já fiz alianças com Deus, dando mais dinheiro ainda. Aí depois o pastor ficava cobrando. Tem que pagar. Por quê? Porque o próprio pastor ali fazia dívidas na igreja, em nome da igreja, e tinha que ficar pagando. Então eu ficava espremendo o povo dar o dinheiro que não tinha quase, para ele poder bancar ali o que ele achava que era certo. Tá? Eu não estou reclamando, pessoal, estou dizendo simplesmente a verdade. Tá? Essa é a verdade. Essa é a verdade, não tem muito para onde fugir. Tá? Então, esse negócio de usar dinheiro como uma ação de investimento não existe. Tá? Se quer investir, investe em Bitcoin, ele investe em Bitcoin, investe, sei lá, no CDB. Tá? Não vai investir na igreja, dar dinheiro para a igreja esperando algo. Não, cara, você dá sem olhar. Você entrega ali para missões, ok, dá o dinheiro ali e não espere em troca. Espere em ajudar. Tá? Não fique fazendo as coisas em troca de algo, achando que você vai ser melhor só porque está dando. Não deixe com que uma mão veja o que a outra está fazendo. Tá? Premissas ao pastor. Nossa, eu estive numa igreja onde existia esse negócio de premissa. Então, além do dízimo que você dava à igreja, você dava a premissa para o pastor, para honrar o pastor.
Não existe nenhum respaldo bíblico a respeito disso. A única coisa que tem ali em Gênesis 14, e também tem uma citação em Hebreus, de Abraão dando as premissas dos despojos, né, de guerra a Melquisedeque, tá? E só. Não tem nada ali com pastor, não tem nada ali com, nem mesmo com presbítero, nada relacionado a isso no Novo Testamento, que fale que você tem que dar as premissas para o pastor. O que são as premissas? São o que você ganha em primeiro. Então, se recaiu dinheiro na conta, beleza, pega uma porcentagem desse dinheiro e dá para o pastor. E o pastor usa como ele quer, porque a premissa é dele, não é da igreja. Detalhe. Então, não existe esse negócio de premissa, ok? Outro ponto, dizer que a igreja é um templo. Isso eu já vi muito. Tá? As pessoas fazem isso de forma ingênua, tá? Por falta de conhecimento. Não estou dizendo que quem faz isso é um falso mestre, mas que falta conhecimento. Tá? A Bíblia é bem clara, eu até coloquei aqui o versículo, 1 Coríntios 3,16. Vós sois templo do Espírito. Ok? Então, se você for falar que é um templo, tá? O irmão que está do seu lado é o templo, a igreja em si, composta junto, torna-se o templo do Espírito, você é o templo do Espírito. A igreja é apenas um local onde a igreja se reúne. Então, o local físico não é um templo. Não é um lugar que você tem que tirar os sapatos. Né? Muitas vezes eu fazia isso. Eu entrava e falava, aqui é a sede do avivamento. Tirava os sapatos e entrava descalço. Tá? Não existe esse negócio não. Tá? As pessoas são mais importantes do que as coisas. Né? As almas são mais importantes do que os locais, o ambiente, enfim. Tá? Então, muito cuidado com isso. Existe um outro ponto que eu coloquei também aqui, que eu lembrei, que é a minha alegoria em colocar brinco. Comentei com vocês lá que eu fui herético durante um tempo. O que acontece? Eu me converti na Quadrangular, tá? A Quadrangular ela é uma igreja mais tradicional, por assim dizer, tá? E por ser uma igreja tradicional, ela não permite algumas coisas, né? Inclusive eu, naquela época, eu estava no Ministério de Louvor, no meu primeiro ano de convertido, finalzinho, começo do segundo ano de convertido, se eu não me engano. E, cara, eu ouvia muito oficina G3, aquelas bandas evangélicas, né? E via que o pessoal usava brinco, pintava o cabelo, fazia uns negócios assim. Falei, nossa, cara, eu quero fazer isso. Só que se eu fizer isso, o pastor vai brigar comigo. Olha só meu pensamento. Aí, o que eu fiz, né? Como um crente leigo, eu fui na Bíblia buscar um respaldo para justificar o meu brinco. Aí eu encontrei lá Êxodo 21, de 1 a 6, onde fala sobre o servo, o escravo da orelha furada, né? Que é o escravo que ele é livre, né? Pelo seu senhor, e mesmo livre, ele opta por servir ao seu senhor. Então, para esse processo ocorrer, ele chegava até o canto da porta, pegava ali uma espécie de broca, alguma coisa assim, e furava a orelha, tá, com essa broca, que simbolizando que ele era um escravo que optou por continuar servindo. Ele era um escravo, agora ele é livre, mas mesmo assim optou por servir ao seu senhor. E aí o Renato daquela época fez isso. Não literalmente, né, claro. Mas eu cheguei e falei, não, aqui ó, Êxodo 21, escravo da orelha furada. Eu vou colocar o brinco porque o meu Senhor é meu Deus e eu estou optando por servi-lo de maneira deliberada. Então, assim, eu estou optando por servi-lo. Logo, eu sou um escravo da orelha furada. Vou furar minha orelha. Lê do engano. Renato do passado era muito noob. Então, assim, pessoal, não manipulem as escrituras, não tire texto fora do contexto para justificar uma ação. Ok? Isso é muito errado. Eu discordo completamente disso. Aprendi a duras penas e estou aqui trazendo isso para vocês. Então, muito cuidado com esses pontos. Esses são os pontos que eu lembro, tá, pessoal? Então, o fato de uma ação estar escrita na Bíblia ou nas Escrituras não significa que deve ser seguido como uma doutrina. Tá? A doutrina é aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, que foi ensinado no Antigo Testamento pelos profetas, mas de uma forma mais organizada, mais aplicável, tá? Que não esteja relacionado ali diretamente à cultura. Ok? Então,
tomem muito cuidado com isso. Existem muitos outros pontos que eu não coloquei aqui, que se eu lembrar em algum momento e achar conveniente, eu adiciono aqui na plataforma, ok, na escola. Mas, por enquanto é isso, acho que já deu para explicar bem aí o meu ponto, ok? Forte abraço, pessoal, até a próxima aula, tchau, tchau.